Então, para ir para essa rodada final, tentar ser bem rápido, mais uma vez agradecer pelo convite, agradecer toda a mesa, saudar esse congresso, um importantíssimo congresso. E eu queria começar dialogando justamente com essa questão, dessa pergunta. Imaginem se o Bolsonaro fosse reeleito. Porque eu acho que a resposta a ela é simples. É óbvio que, do ponto de vista dos trabalhadores, seria um sinal, um caminho de ataque brutal às condições de vida. O Bolsonaro representa uma fração radicalizada burguesa que quer implementar um programa de arrancar a pele da classe trabalhadora. A resposta a isso, acho que permearia a discussão, se não creio que de todos nós, nesse plenário. Eu acho que a pergunta que tem que ser feita, a questão que tem que ser colocada é: por que só essa pergunta é feita? Não poderia ser feita nenhuma outra pergunta que não essa? Não poderia ser feita uma pergunta, por exemplo, e se o Bolsonaro fosse derrubado? Ou isso nunca teve colocado durante o governo? Quando começou a ter uma dinâmica ascendente das mobilizações de fora Bolsonaro, quando começou a ter greve da construção civil, processo de mobilização de petroleiros, o maior acampamento indígena da história na Esplanada, unificar todos esses setores em luta, propor uma greve geral para esse país, quem não deixou fazer? Foi ou não foi a CUT a política do PT? Esse é o problema. O problema é que dizer, imaginem só nas eleições, é para travar toda e qualquer luta contra os governos de extrema-direita e contra os ataques do governo de frente ampla. Por quê? No final das contas, o que vai sobrar só é a eleição. É uma sinuca de bico que vai sendo sempre jogada contra os trabalhadores. A gente sempre, a escolha do mal menor, como o Brandão falou, ela sempre vai jogando os trabalhadores para um caminho de perda permanente dos direitos. É mal menor, mas é perda de direitos. Isso ninguém fala. Então, na verdade, é um bom melhor para a burguesia, porque se tem trabalhador perdendo direito, a burguesia está sempre ganhando. O caso da Argentina, eu acho que ele é categórico sobre isso. Gente, não sei se vocês sabem, a Argentina, quando teve a primeira disputa presidencial depois do governo Kirchner, teve a disputa do Macri, que era uma analogia com o Brasil, o Dória, contra um cara chamado Daniel Scioli, que era o suposto mal menor contra o Macri, do peronismo. Sabe onde esse cara está hoje? Está no governo Milei. Olha que beleza, que maravilha. E todo mundo dizia, não, vamos lá, mal menor, Alberto Fernandes. O que o governo Alberto Fernandes fez? Conciliação de classe, seguiu à risca tudo que o FMI mandava. O que aconteceu? Desilusão de massa, empobrecimento da população, ascensão de uma alternativa de extrema-direita. Então esse é o eterno ciclo para os trabalhadores. Mal menor é o eterno ciclo da perda de direito para os trabalhadores. Isso o PT não fala, porque se propõe a administrar esse capitalismo decadente. E um congresso não pode admitir isso de trabalhadores enquanto tese. A nossa defesa tem que ser uma defesa pela independência de classe, por um programa de anulação de todas as reformas, inclusive nas tarefas concretas, como o 1º de maio, que está se aproximando, por um 1º de maio independente dos governos e dos patrões, que coloque em primeiro plano a revogação do arcabouço fiscal, se colocar contra a PL da uberização e defender plenos direitos, incorporação de todos os trabalhadores terceirizados sem necessidade de concurso público, a anulação da reforma trabalhista, a reforma da Previdência, enfim, o conjunto dos trabalhadores oprimidos. Depois, por fim, para terminar, um minuto final, para dialogar com o Varela também sobre a questão ucraniana, ele até fez um comparativo com as Malvinas, que eu acho que ele comparativo é no mínimo impreciso, para não ser infeliz. Porque se a gente, mesmo do ponto de vista da análise, aonde estava o imperialismo na Guerra das Malvinas, que era obviamente a posição da Inglaterra, é justamente onde está o imperialismo agora, apoiando o governo Zelensky. Inclusive o secretário da Defesa do Reino Unido fez uma fala bem impactante falando que o mundo ele já não é o mundo do pós-guerra, posterior à Segunda Guerra Mundial, ele é o mundo do pré-guerra, defendendo o quê? O aumento do orçamento militar de todos os países para a OTAN e dizendo que a tarefa mais imediata é armar o Ucrânia. Não é possível que a política dos revolucionários, dos lutadores, seja a mesma política do secretário da Segurança do Reino Unido, do imperialismo.
É muito mais. O marxismo ele não se orienta pela lógica da pistola. Se tem duas pistolas atirando, você tem que pegar em uma delas. O marxismo se orienta por uma posição de classe. O marxismo se orienta por uma posição de independência frente a frações burguesas. E, para concluir, justamente se apoiar no movimento internacional contra o militarismo que existe. Não é que ele não existe, ele existe. Se apoiar nisso para, obviamente, rechaçar Putin e a invasão imperialista, mas também esse plano armamentista da OTAN e toda a ação do imperialismo deveria ser o beabá do marxismo e da orientação dos revolucionários para os tempos atuais.